Oi, pessoal, tô de volta. Beber uma aguinha e vamos dar continuidade aqui na parte 2 do capítulo 4 do livro Muitos Laços, Muitas Vidas. Então vamos lá. O vídeo anterior foi a parte 1, como o capítulo era muito longo, eu dividi em 2, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Lohane foi a única que viu e sentiu a vibração de amor e carinho que o mentor da majestade intuiu as belas mensagens em sua cabeça e ela reproduziu de modo simples. Também foi a única que viu o elixir de uma cascata de luz intensa que foi derramado sobre a cabeça de todos ali presentes. Ela sempre se emocionava com aquilo, com aquelas cenas e momentos de muita luz, amor e afeto dos seus amigos espirituais e tentava absorver o máximo da energia, sempre em silêncio e com discrição. Pensava que não poderia falar sobre esse assunto com suas tias, muito menos com a rainha, pois mal se conheciam, mas sabia no fundo do seu coração que um dia, no momento certo, ela ia falar sobre essas visões com a rainha. Um dia, ela pensava emocionada, como se estivesse em transe. O café da manhã seguiu animado e os filhos, no caso os meninos, faziam várias perguntas às crianças, mas elas não estavam entendendo ainda, pois as meninas só sabiam falar francês, enquanto que os filhos do rei falavam em dinamarquês e poucas palavras em francês. A todo instante tiveram de ser auxiliados pela rainha ou por tia Juju, que estavam naquele momento fazendo o papel de intérpretes. Até que, quando terminaram, a rainha disse: crianças, fiquem calmas, com o tempo vocês vão aprender dinamarquês. E vocês e meus filhos estarão mais fluentes em francês. Agora, peço que vocês brinquem no jardim, porque eu, seu pai, senhora Madeleine e a prima Juliette teremos uma longa conversa. E nós, senhora majestade, indagou Lohane, iremos brincar com os seus filhos também? Ou devemos ficar aqui para a reunião que os senhores terão para decidir nossa vida? Lohane, acho melhor que essa conversa seja somente entre nós, os adultos. Está bem assim? Sim, senhora. As 5 crianças estavam se dirigindo ao jardim quando a rainha disse para sua filha, com voz firme e dura: Anete, você não vai acompanhá-los. Vá para o seu aposento e fique quieta lá. Quando eu terminar aqui esse assunto, irei ter com você. Anete percebeu que sua mãe não estava brincando. Saiu sem falar com ninguém e, com lágrimas de ódio no olhar, seguiu para o seu aposento. Christopher, Gerard, Lohane e Lauren se dirigiam ao jardim. Lohane não sabia como seria a comunicação entre eles, com idiomas tão diferentes. E os meninos falavam pouco e muito mal o francês. Mas fez o que a rainha pediu e seguiu para fora do castelo com os 2 meninos. O sol brilhava intensamente e o dia estava realmente muito agradável. No mesmo instante, Senhora Luísa, Rei Frederic, Juliette e Madeleine se dirigiram ao salão de reuniões, onde foram acomodados em cadeiras forradas em veludo azul, que ornava e combinava com a decoração suave, sempre de fino gosto e impecável, um salão tanto quanto aconchegante, como era o salão cristal, onde realizavam as refeições. Acima da entrada da sala de reuniões havia uma placa gravada em madeira, Salão Pavão Azul, nome muito sugestivo, mas decisões e ou reuniões importantes eram sempre resolvidos ali. Luísa, com um aspecto sereno e com toda a tranquilidade desse mundo, começou a explicar a situação ao seu esposo, o rei, sobre o que aconteceu na vida de Madeleine, da sugestão de Juliette em ter pedido ajuda no amparo de nobre senhora e sobrinhas encantadoras, e assim narrou toda a história ao rei Frederic.
O rei ouviu atentamente. Quando Luísa terminar o discurso, disse: Senhora Madeleine, eu estou absolutamente impressionado com esses fatos sobre sua vida, sobre a morte repentina da sua irmã, do seu sofrimento e desespero, em como criar as suas sobrinhas, mas posso concordar com a senhorita e prima Juliette. Fez muito bem em sugerir que trouxesse as crianças para serem criadas aqui. Agora temos de pensar em dar a elas apoio, amparo, amor, educação e também ensinar-lhes sobre nossos costumes. Sim, meu querido e respeitoso primo, eu realmente tomei a liberdade de pedir permissão para a prima Luísa, se poderiam ajudar em alguma coisa. Eis que aqui estamos. Peço permissão da palavra, senhores, mas a senhorita Juliette sabe o quanto foi e está sendo difícil eu ter tomado esta decisão. Agora eu sou a parente mais próxima dessas crianças. São apenas 2 crianças órfãs que não tem mais ninguém nesse mundo além de mim. E, ainda para piorar a situação, o que eu ganho com a venda dos pães caseiros que faço no meu vilarejo não é suficiente para sustentar e oferecer uma vida digna e nobre para elas. Educação, enfim, exercer o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. Fico realmente muito grata com o enorme carinho que os senhores nos receberam aqui, com tanto amor. Não tenho palavras suficientes para expressar aqui a minha gratidão. E como sabem, não poderei ficar por muitos dias. Fechei a minha humilde casa no vilarejo na França e preciso retornar em breve, dentro no máximo de 3 ou 4 dias. Devo seguir viagem de retorno. Nós sabemos da sua angústia e aflição neste momento, mas e se a senhora pensasse na possibilidade de permanecer em nossas terras por algum tempo, até as crianças crescerem um pouco mais? Assim não se sentiriam tão sozinhas e desamparadas? Disse a rainha em tom de amor ao se dirigir a palavra para Madeleine. Senhora, exclamou Madeleine com cara de surpresa, quase que um susto. Não sei se devo e sinceramente não estava esperando por esse convite. Fico muito grata por gesto tão nobre dos senhores. Quero conversar com as minhas sobrinhas sobre isso. Tenho de pensar, é uma decisão importante que vai mudar a nossa vida e todo o nosso destino. Senhora Madeleine, disse o rei, será uma enorme alegria para nós se aceitasse o convite de Luísa para que ficasse. Assim poderia participar da educação, do crescimento das meninas. Aprenderia nosso idioma também. E tenho absoluta certeza de que elas ficarão muito felizes com essa ideia. E o que seria ainda melhor, disse Juliette, quase que dando um pulo da confortável poltrona. Estaria junto das meninas e não ficaria preocupada de quanto em quanto tempo poderia vir visitá-las. Estaria aqui junto delas nesse momento tão duro e de tantas provações que a vida já deu a essas 2 adoráveis mocinhas, com tantas perdas que tiveram. Isso, prima Juliette, ótima ideia, disse Luísa com brilho no olhar, se dirigindo o olhar para Madeleine. Além do mais, estou curiosa para provar dos seus dotes culinários na arte dos pães, pois Juliette disse muitas vezes que a senhora tem esse dom divino nas mãos. E amanhã mesmo, como já estará mais descansada, quero que vá para a cozinha preparar uma das suas especialidades. O que a senhora me diz? Ai, senhora Luísa, a senhora realmente é uma mulher nobre de coração e alma. Fico grato, estou à sua disposição para ajudar no que for preciso. Será uma alegria imensa preparar uma das minhas especialidades para a corte real, mas confesso que em poucos dias realmente preciso voltar às minhas terras, pois tenho de ver como estão as coisas por lá. Se a senhora não se opuser, sigo viagem com a senhorita Juliette e permaneço lá por uns dias. Assim poderei pensar melhor na proposta que me fez e decidir que rumo devo dar à minha vida. Senhora Madeleine, não se preocupe, dentro de 4 dias seguirei em viagem de negócios à França. E a senhora pode ir comigo, acompanhada da prima Juliette e mais alguns serviçais que são de minha absoluta confiança e sempre me auxiliam nas minhas viagens de negócios.
Bom, sendo assim, senhor rei, seria ótimo seguir viagem em poucos dias de volta à minha terra. Que maravilha! Exclamou a rainha. Então amanhã mesmo lhe apresentarei a outros serviçais da cozinha, que lhe auxiliarão com os ingredientes. Sinta-se à vontade para fazer a receita que achar melhor. Está certo. Amanhã eu terei o maior prazer em preparar umas receitas de pães aos senhores. Juliette aproveitou e pediu: Madeleine, faz aquela rosca de coco com nozes e de salgado, faz o pão de batata que eu amo. Nesse momento, Charlotte entrou no salão para servir um café, licor e alguns quitutes. Não pôde deixar de ouvir parte da conversa. Nada disse. Após servir os reis e as senhoras, voltou para seus afazeres na cozinha, mas chamuscando inveja e raiva. Um sentimento logo já lhe veio à cabeça. Quem essa intrusa pensa que é para se apoderar da minha cozinha? E eu ainda vou ter de lhe fornecer os ingredientes? Seus olhos quase explodiram em ódio quando se dirigia à cozinha, mas nada disse e não deixou transparecer o que ia no seu coração e na sua alma. Ao terminarem o café, foram ao encontro das 3 crianças. Gerard, que já estava com 16 anos e não era mais uma criança, acompanhara as meninas e o irmão ao jardim, a pedido da sua mãe para ajudar ou tentar alguma coisa entre eles. Pois entre os 3 filhos da rainha, o que melhor falava francês. Tentaram brincar no jardim, mas sem muito sucesso na comunicação entre eles por causa do idioma, que era muito diferente e muito difícil. Crianças, chamou o rei. Sim, papai, veio Cris correndo ao encontro do pai. E então, conseguiram brincar um pouco ao menos? Sim e não, papai, porque elas não entendem o nosso idioma e, como o senhor sabe, nós não falamos muito bem o francês, disse Christopher. Mas eu ajudei no que pude, papai, interrompeu Gerard, servindo como intérprete entre eles. Amanhã mesmo já vou providenciar um professor particular de francês para vocês e de dinamarquês para elas. Madeleine se dirigiu a Lorraine e disse: minha filha, vamos ao meu aposento. Eu, você e Lauren, precisamos ter uma conversa, está bem? As 3 se dirigiram ao aposento e assim tia Madeleine narrou e explicou às meninas sobre a proposta da senhora rainha para também permanecer ali no castelo, mas deixou claro que teria de seguir viagem com Juliette, o rei e mais alguns serviçais até a França, pois ele ia resolver algumas pendências da própria casa. Para ela resolver algumas pendências da própria casa. Depois de longa conversa com as meninas, Lorraine questionou: tia, a senhora pretende morar aqui no castelo com a gente? Eu não sei ainda, minha filha. É uma decisão muito importante e isso realmente não estava nos meus planos. Além do mais, não posso abandonar a minha humilde casinha lá na França, pois, como sabem, eu também sou sozinha nesse mundo. E tudo o que menos quero nesse momento é ser intrusa aqui no castelo, ou que me julguem como interesseira, ou que estou abusando da bondosa senhora majestade. Eu tenho de pensar no que é melhor. Seguiremos viagem dentro de 3 ou 4 dias, junto ao rei e da minha adorável amiga Juliette. Tenho de ver como está a minha pobre casinha. Mas amanhã eu farei pães para o nosso lanche da tarde. A senhora rainha me pediu. E claro, não pude desonrar um pedido tão simples e ao mesmo tempo tão nobre. Sim, tia, a senhora está certa. Amanhã, se quiser, ajuda a senhora com a preparação dos pães. E aí, ao longo da semana, iremos conversar mais a respeito e amadurecer a ideia sobre o que talvez pudesse ser o que pudesse ser melhor. A senhora voltar ou ficar aqui comigo e Lauren. Tia, eu ia gostar mais se a senhora ficasse aqui com a gente, disse Lauren, quase que derrubando Madeleine no chão. Deu um impulso forte e um abraço apertado na tia. Está bem, minhas meninas, amanhã é outro dia. Eu amo muito vocês, mas vocês precisam me ajudar a decidir, pois eu me sinto perdida. As 3 se abraçaram e assim permaneceram por alguns instantes. Não perceberam a presença de amigos de luz que as envolviam em amor também.
Voltaram à sala para conversar um pouco com Juliette e com a majestade. Encontraram apenas Juliette. E a senhora Luísa? Perguntou Madeleine. Ela foi ter uma conversa com sua filha Annette, explicou Juliette. Sim, entendo. Mas e você, Juju? Por que não me acompanhou com as meninas ao nosso aposento? Sempre gostamos da sua presença, ainda mais numa situação absolutamente delicada e difícil. Achei melhor não atrapalhar, nem me intrometer em assunto tão peculiar. Ora, minha amiga, você nunca atrapalha em nada. Penso que vocês três deverão decidir juntas. Não posso ficar a todo instante dando a minha opinião, ou o que eu acho ou penso que devem ou não fazer. De forma alguma, Juliette, se estamos aqui hoje, foi graças à sua ajuda. Está certo, minha amiga querida. Sei que estão em boas mãos e fico honrada e feliz que confiem em mim. As duas jovens senhoras permaneceram ali um longo tempo esperando Luísa, que tinha ido conversar com Annette. Ficaram ali entretidas em seus pensamentos. Conversaram sobre as belezas e a imponência do castelo, mas nada disseram a mais sobre a futura decisão, pois na cabeça das duas habitavam ideias diferentes e opostas. Nem perceberam que estavam sendo observadas tanto pelos amigos de luz da espiritualidade, quanto por Charlotte, que não se fazia notar e só ficou estrategicamente localizada e escondida, sem que pudesse ser vista, ouvindo a conversa das duas senhoras. E é isso, meus amores, terminamos aqui o capítulo 4 do livro Muitos Laços, Muitas Vidas, que foi o meu primeiro livro que eu escrevi, e eu quero continuar a minha missão de trazer novas histórias para vocês, tá bom? Então, eu espero que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas, fazendo com que o canal cresça, para que eu consiga, talvez, quem sabe, uma editora também que se interesse em me ajudar a dar continuidade nesse trabalho ao qual eu tenho uma linda missão de vida. Tá certo, meus amores? Um beijo no coração. E hoje terminamos o capítulo 4. Pode ser que daqui a pouco ou amanhã eu coloque o capítulo 5. Então, hoje terminamos, foi a continuação do capítulo 4. Eu vejo vocês no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau.